Aula 4 Isaías. Bem-vindos, queridos, a mais uma aula do canal Palavra Viva. A gente continua nossos estudos com o primeiro dos livros dos profetas maiores, Isaías. E olha, antes de mais nada, se você ainda não fez, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para acompanhar nosso estudo e aprofundamento diário na Palavra Viva. Bom, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com um desafio que colocou dois reis à prova. Depois, vamos mergulhar nos dois caminhos que eles seguiram. Primeiro, o caminho do medo, com o rei Acás, e logo em seguida, o caminho da fé, trilhado pelo seu filho, Ezequias. Aí a gente vai comparar o destino de cada um e, por fim, tentar entender o que tudo isso nos revela sobre a face do Deus de Isaías. Vão nessa? Vamos começar com o rei Acás. Imagina a cena. Ele se vê numa encruzilhada que ia testar não só o seu reino, mas a sua própria fé. Uma aliança militar poderosa formada pela Síria e por Israel estava batendo na porta, ameaçando Judá. E aí, como ele reagiu? Bom, o título já entrega, ele escolheu o caminho do medo. Diante da ameaça, o pânico tomou conta de Acás. E bem no meio desse caos, o profeta Isaías aparece com uma mensagem de Deus. Ei, se acalme, não tema. Mas Acás, totalmente incrédulo, rejeita a oferta de um sinal divino. Ao invés de confiar em Deus, ele corre para fazer uma aliança política com o temido rei da Assíria. E essa decisão, gente, ela teve consequências desastrosas. O templo foi saqueado para pagar tributo e, para piorar, a idolatria tomou conta de Judá. Agora vamos dar um salto de uma geração. O filho de Acás, Ezequias, assume o trono. E, que ironia, ele enfrenta uma ameaça ainda maior. O mesmo império assírio que o pai dele chamou para ser aliado, agora está às portas de Jerusalém, pronto para destruir tudo. A situação é desesperadora, mas a resposta de Ezequias, essa vai ser radicalmente diferente. Ele escolhe o caminho da fé. Pressionado pela ameaça assíria, Ezequias não corre para fazer acordos humanos. Pelo contrário, ele rasga as próprias vestes, se humilha, vai direito para o templo e ora com fervor a Deus, buscando o conselho de Isaías. E a resposta é um livramento simplesmente espetacular. O exército assírio é derrotado não pela força das armas, mas por uma intervenção direta de Deus. Então, o que a gente tem aqui são dois líderes, pai e filho, enfrentando crises que poderiam acabar com tudo, mas com resultados totalmente opostos. As escolhas deles definiram não só o legado de cada um, mas o destino da nação inteira. Vamos colocar esses dois caminhos lado a lado para ver isso de perto. O contraste é gritante, não é? A reação de Acás foi o medo, que o levou a uma aliança política desesperada, e o resultado foi submissão e idolatria. Já a reação de Ezequias foi a humildade, que o levou à oração, e o resultado foi o livramento divino e uma reforma religiosa profunda, que basicamente desfez a bagunça idólatra que o pai dele tinha criado. Mas a lição aqui vai muito além de política e liderança, sabe? Essas duas histórias são como uma janela que se abre para a gente entender melhor a natureza do Deus de Isaías. A reação de cada rei, medo ou fé, não só selou o destino deles, mas revelou algo muito profundo sobre o caráter de Deus e o que ele realmente valoriza. Isaías nos apresenta um Deus que é, ao mesmo tempo, o Criador de tudo, o juiz justo, o Redentor do seu povo e, acima de tudo, o Santo de Israel. Ele não é só um Deus local, mas o soberano que governa o destino de todas as nações, inclusive dos poderosos impérios da época. Essa soberania toda, no entanto, é cheia de mistério. Como o rabino Abraham Joshua Heschel observou muito bem, na Bíblia hebraica, a face de Deus aparece como algo misterioso, um poder que o ser humano não consegue entender, explicar ou conceituar. Ou seja, Deus está muito além das nossas caixinhas e definições. Então, se Deus é tão transcendente, tão poderoso, fica a pergunta, o que é que ele realmente quer da gente? Seriam os rituais, os sacrifícios no templo, toda aquela cerimônia? Ou será que é algo mais profundo, algo que está aqui dentro? E aqui está a mensagem central de Isaías, uma crítica poderosa à religião de fachada. O profeta deixa claro que Deus não se impressiona com rituais e sacrifícios feitos sem uma conversão de verdade. Deus prefere um coração arrependido à mais elaborada das cerimônias. E é exatamente isso que as histórias de Acás e Ezequias mostram tão bem. Acás ofereceu rituais, esvaziando o templo para pagar um rei estrangeiro, mas o coração dele estava cheio de medo. Ezequias, por outro lado, foi ao templo e ofereceu um coração humilde e confiante. A mensagem de Isaías é clara: a fé genuína vale muito mais que qualquer ato exterior. E essa história toda nos deixa com essa pergunta, que vale para qualquer época.
Em momentos de crise na nossa própria vida, qual caminho a gente escolhe seguir? O do medo, que busca segurança em fontes terrenas, ou o da fé, que confia num poder maior? A escolha, como vimos, define o destino. Obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para a gente continuar nosso estudo e o devocional diário. Deus abençoe.